Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Jaqueline Moraes, sou terapeuta das novas constelações familiares sistêmicas e também mentora de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento espiritual. Neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e também falar de um tema que eu percebo que tem se buscado muito ajuda através até das constelações familiares, como saber lidar com os relacionamentos amorosos e principalmente com o fim dos relacionamentos, com o fim de casamento, como não gerar traumas tanto para o casal, para o homem, para a mulher ou outros gêneros, e como não gerar trauma na família que está ao redor, nos filhos, como lidar com a separação, como seguir em frente sem raiva, sem culpa, vingança, sem ficar um falando mal do outro e falando principalmente mal para o filho. Vamos entender um pouquinho sobre essa jornada do despertar, principalmente nos relacionamentos. Nós somos seres que nascemos para nos relacionar. O nosso primeiro relacionamento começa ainda no útero da mãe. Lá no útero materno e até mesmo antes. Tem um livro que se chama A Biologia da Crença, por Bruce Lipton, um cientista biólogo que estudou o comportamento das células, das memórias, do DNA. E no livro dele ele conta o quanto é importante o pai e a mãe que querem ter filhos de preparar o terreno antes, pelo menos até uns 2 meses antes ou até mais, para a chegada de um bebê. Porque a pré-concepção, tudo aquilo que a mãe e o pai estão vivendo antes da concepção, antes de trazer a concepção da energia de um filho ao mundo, todo esse campo chamado de campo morfogenético, campo de informação, já está sendo construído o caráter e as emoções que vão gerar o feto depois. Então, se o pai e a mãe estão passando por conflitos, desafios, medo, insegurança, antes mesmo da mulher engravidar, dos dois engravidarem, a criança já está recebendo toda essa informação do campo sistêmico. E dependendo de como é a harmonia deste casal, essa criança já vem com isso no sistema, é um programa já. Já vem com um programa que na barriga da mãe vai construindo ainda este programa, e até os 7 anos cria-se então um programa que, quando a pessoa vai para a vida adulta, ela simplesmente só repete o programa da pré-concepção até os 7 anos de vida. Então vamos voltar um pouquinho aqui para a gente entender sobre relacionamento. O homem e a mulher, as pessoas, o ser humano, nós nascemos para nos relacionar. E o primeiro relacionamento é com o nosso sistema de base e principalmente com a nossa mãe, com a nossa mamãe. Por que é tão importante nós estarmos em harmonia com essa energia da mãe, em equilíbrio, em ordem com a energia da mãe? Porque a mãe é o nosso primeiro relacionamento. Nós ficamos 9 meses dentro da barriga da mamãe, sentindo o que a mãe sente, vivendo todo aquele turbilhão de emoção que a mãe está vivendo, está passando para o feto. O bebê sente tudo e fica registrado nas memórias celulares, sensorial. Tudo que a mãe está sentindo, seja amor, seja raiva, rejeição, abandono, traição, alegria, paz, equilíbrio, abundância ou escassez, tudo isso a criança está registrada no campo
E o feto vai vivendo essas primeiras emoções lá ainda na vida intrauterina. Então, o que a mãe vive na pré-concepção, a mãe e o pai vivem na pré-concepção, o que a mãe e o pai vivem durante a gestação e principalmente as emoções que a mãe vive, já está formando as memórias, o DNA, o caráter, as emoções que vão ficar registrados na memória celular para uma vida inteira. Ali já começa, o programa a ser instalado na mente subconsciente do indivíduo. Ali já está sendo formado caráter, valores, emoções, energia, frequência para formar a matéria. Então, nosso primeiro relacionamento começa ali, com o pai, com a mãe e com o ambiente aonde essa criança está sendo concebida, aonde essa criança está recebendo essa energia da pré-concepção. Este ambiente também conta muito para a formação da individualidade da pessoa. Por isso que Bruce Lipton, no livro dele, A Biologia da Crença, fala: se você quer ter filho, planeja. Tome consciência disso, do quanto é importante planejar. Porque essa pré-concepção e essa concepção e os 9 meses é onde praticamente vai formar o indivíduo. Depois disso, a pessoa só repete os ciclos. O ciclo só vai se repetindo. Porque fica ali na memória, na mente subconsciente, e depois o ciclo só se repete. E aí, conforme como foi o relacionamento dessa mãe, deste pai e desse ambiente, isso vai refletir na educação, nos relacionamentos com amigos, parentes, primos, tios, tias, vai refletir nos relacionamentos amorosos. E aí, muitas pessoas querem se relacionar, porque nós nascemos para se relacionar. De todos os animais, nós somos os únicos que nos relacionamos, que nos comunicamos com palavras. Então, nós nascemos para se comunicar, para se relacionar. Isso faz parte do ser humano. Então, todos nós queremos desenvolver a nossa individuação e também queremos nos relacionar, queremos ser pertencidos, queremos amar e ser amados. E aí, esse tal de relacionamento começa lá ainda na barriga da mãe. Como que essa mãe se relacionava com este filho? Como esse filho foi recebido? Será que foi um susto? Ou será que foi tudo planejado? Como que foi? Como que foi a sua gestação? Você já perguntou para sua mãe? Como que foi, mamãe, a sua gestação? Como que foi o parto? Como que foi a pré-concepção? Tudo isso fica registrado na memória celular e depois você só vai repetir um padrão na vida e nos relacionamentos. E aí, às vezes, o relacionamento não dá certo, a culpa não é do outro. Você vai ter que ver a sua história, a origem da sua história. Porque o outro, ele chega até nós por ressonância, por tudo aquilo que nós vivemos e sentimos ainda nestes 9 meses de vida intrauterina. E depois até os 7 anos de idade. Então todo esse relacionamento, como que foi com a minha mãe, este relacionamento, né, com você, com a sua mãe, eu com a minha mãe, é como nós nos vemos no mundo lá fora. É como nós vamos para os nossos relacionamentos, é como a gente vai para a nossa profissão, é como a gente se comunica com o mundo. Tudo começa lá na barriga da mãe. E aí, você precisa saber qual é a sua história. Se hoje você tem dificuldade em se relacionar com a pessoa que você ama ou com as pessoas ao seu redor, vai ter que investigar esse histórico seu com a sua mãe, com o seu ambiente, da sua pré-concepção, da sua concepção, como que foi receber a notícia dessa gravidez.
Porque isso vai impactar profundamente os seus relacionamentos. A hora de você se relacionar com o mundo lá fora. E aí, nós muitas vezes, né, as pessoas, muitas vezes, não curado com essa mãe, não tendo um vínculo saudável com essa mãe, que se sentiu abandonado, que se sentiu rejeitado, rejeitada, o que acontece? Busca muitas vezes no relacionamento amoroso o preenchimento da carência, do vazio, e vai para os relacionamentos pequenininho, buscando o olhar de uma mãe e muitas vezes buscando o olhar de um pai. E aí as pessoas não entendem por que os relacionamentos não dão certo. Para a gente ir para um relacionamento saudável, existe algo que a gente chama dentro das constelações de ordem, do pertencimento e a hierarquia. Se o seu pai e a sua mãe estão bem pertencidos no seu coração, sem julgamento, mas com uma profunda gratidão, um reconhecimento que você tem por este pai e por essa mãe, você vai para os seus relacionamentos saudáveis, você vai para os seus relacionamentos como uma adulta, um adulto. Se você tem a sua postura de filho perante seu pai e a sua mãe, você vai para os relacionamentos como igual para se relacionar. Você não vai buscar nenhum pai e nenhuma mãe para suprir carência, para suprir uma necessidade emocional, uma dependência emocional, uma carência afetiva. E aí os relacionamentos não dão certo, porque ninguém quer suprir a carência um do outro. No fundo, as pessoas, o homem e a mulher, eles querem o quê? Se relacionar, que é o quê? Se desenvolver juntos, fazer sexo, construir juntos. Agora, às vezes eu ouço assim, eu quero alguém para cuidar de mim. Você não é criança para ser cuidada pelo seu cônjuge, pela sua esposa. Quem cuida de você é você. Se você já é um adulto, uma adulta, quem cuida de você é você. Quando a pessoa fala assim, eu quero alguém para cuidar de mim, vai ter que ainda fazer constelação familiar para se organizar, reorganizar com esse sistema pai e mãe. Porque nós vamos para o relacionamento para dar e receber, fazer troca. Então eu quero trocar com essa pessoa. O que eu quero trocar com essa pessoa? Amor, carinho, abraço, beijo, sexo, comunicação, evolução, vamos evoluir juntos, vamos construir uma família juntos. Mas quando se a pessoa quer alguém só para cuidar, isso daí é carência. O casal, eles troca de energia, troca de comunicação, ajuda, né? Um casal que se ajuda, que se comunica. Então, a grande problemática, no meu ponto de vista, hoje, porque eu fui casada por 7 anos. E eu me separei o ano passado. E depois eu fui fazendo essas análises sistêmicas. Queria entender onde que estava o problema. E aí eu me deparei com sistemas de crença, de carência, de vazio existencial. Mas nem por isso eu fiquei culpando o outro. Não adianta jogar a responsabilidade para o outro. A responsabilidade é 100% sua. É 100% de cada um. Então eu não posso olhar para o outro e julgar nosso casamento não deu certo porque a pessoa fez isso e aquilo. Não. A responsabilidade é 100% de cada um. E dentro de um relacionamento amoroso é 50-50. Cada um fez a sua parte. Eu fiz a minha parte. Dentro de tudo aquilo que eu, dentro da minha consciência, sabia fazer dentro de um casamento. E a mesma coisa o meu companheiro na época. Então, a grande problemática é quando o casal se separa e joga a culpa no outro, porque daí é muito fácil, né? Não deu certo porque fulano fez isso, fez aquilo, fulana fez isso, fez aquilo, me traiu e tal, foi buscar fora. Não deu mais certo por causa disso, daquilo, mas a culpa é da pessoa.
Então, assuma a responsabilidade, 100% a responsabilidade. E quando eu me separei, eu fui olhar para mim, porque eu sabia que o problema não estava no outro, que o problema não estava no casamento. Eu atraí essa realidade para minha vida, eu já tinha essa consciência. Por que eu atraí isso? O que aconteceu? O que mudou? Né? Então, eu ainda não estava curada com a minha individualidade. Como que a gente vai para um relacionamento? Como que você vai para um relacionamento amoroso se você não está curado com a sua individualidade, com a sua sexualidade? Você nem sabe quem você é, você não sabe como você gosta de sentir prazer na vida, no tesão, em como se relacionar com as outras pessoas. Então, primeiro, a gente se relaciona com a gente. Para ir para um outro nível de relacionamento, eu preciso estar bem com o meu sistema de base. Vamos pensar num degrau, numa pirâmide. Vamos pensar aqui é a base da pirâmide. Para eu ir para um relacionamento amoroso, que são os meus projetos, que está no meio da pirâmide, eu primeiro preciso organizar um sistema básico. O que é esse sistema básico? A minha família original. Se você está no seu lugar de origem, se você se sente pertencido, se você se sente amado por este pai, por essa mãe, se você consegue agradecer pela vida, por este pai, por essa mãe, exatamente do jeito que foi, sem cobrar nada, sem julgar nada, opa, você vai para o segundo degrau. E quando você vai para o segundo degrau, você vai aprender a se relacionar com você e com o outro. Você precisa saber quem você é. O que você gosta, o que você não gosta. Dar limites, falar sim, falar não. Autoestima, autoamor. Quando você consegue estar bem neste segundo degrau, se amando, se conhecendo, se respeitando, né? Autoamor. Aí você vai para os relacionamentos lá fora. Aí você, como adulto, porque aqui eu não tô falando de criança nem de adolescente, aqui tô falando de pessoas adultas. Aí quando você está curado, organizado no primeiro degrau e no segundo degrau, você vai para os relacionamentos como adulto, como adulta. Tem comunicação, tem respeito, tem companheirismo, tem troca de amor, tem troca de sexo, carinho, organização, administração da vida, do tempo, do dinheiro. Aí as pessoas conseguem ir para a vida adulta. Aqui na vida adulta, aí sim eu consigo organizar casa, me cuidar, me alimentar bem. Opa, aí chega o outro. Como que esse outro está? Esse outro também está curado com o sistema de base dele? Esse outro também está curado com a individuação dele? Esse outro se ama, se conhece a sua sexualidade, o que ele gosta, o que ele não gosta? Ah, sim, está tudo em equilíbrio. Ok, aí aqui são casais que caminham em equilíbrio, que são iguais. Agora imagine um que vai lá, ó, se curou com o sistema, se autoconhece. E aí esse daqui não, esse daqui às vezes está preso aqui ainda dentro do sistema, se sentindo pequenininho, carente, julga ainda pai e mãe. Como que vai para um relacionamento adulto? Não vai pequenininho. E aí começa a grande problemática, porque aí o consciente quer se relacionar, mas o inconsciente está emaranhado, o inconsciente está desorganizado. O inconsciente ainda não tem referência de pai e de mãe, como é que vai conseguir se relacionar com outras pessoas lá fora? Não tem como, não tem como. E aí os relacionamentos, hoje em dia, tá toda essa problemática que a gente vê, a maioria das pessoas infelizes na área amorosa. Mas aí a minha dica é, primeiro, se você quer um relacionamento saudável, você tem que estar saudável com o seu sistema de base, pai, mãe, irmãos, a família que você nasceu. Se tudo está ok aqui, você vai para o segundo degrau. Qual que é o segundo degrau? Autoconhecimento, autoamor, autorresponsabilidade. Você se amar,
Você se conhecer, saber o que você gosta e o que você não gosta. Porque aí você vai para um relacionamento e aí de repente você não gosta de uma situação, mas você não se ama o suficiente, e aí depois o que acontece? Você não fala, o outro não sabe o que você tá pensando e você não fala, e aí já começa a problemática. E aí começam as brigas e por aí vai. No meu relacionamento, hoje eu vejo assim que uma grande falha dentro do meu casamento foi a falta de comunicação. Porque eu engolia muitas coisas que eu não gostava porque eu não falava. E por que eu não falava? A culpa era do outro? Não. Eu não falava porque eu tinha medo. Medo de magoar a pessoa, medo que a pessoa se sentisse ofendida, ou medo de não ser boa o suficiente, e daí de repente o casamento acabar. Mas no fundo, isso era uma falta de amor próprio. Porque quando você se ama o suficiente, você é corajoso. Você não tá nem aí se a pessoa vai gostar ou não. Aí vocês vão, como adultos, dialogar. Então, depois que eu terminei o meu casamento, que eu fui olhar para dentro, eu fui o quê? Resgatar a minha criança interior. Então, o problema não está no outro. O problema, a responsabilidade é 100% de cada um. Então, quando eu fui buscar olhar para dentro, eu falei, opa, aqui tem ferida da criança interior ainda. Então, criança interior ferida não consegue se relacionar com o outro, não consegue se relacionar com o mundo lá fora. Então eu tive que voltar-me para dentro e curar as minhas feridas, curar as minhas memórias. Fiz constelação, fiz microfisioterapia, fiz mesa radiônica, fiz um monte de coisa, cura da linha do tempo com a criança interior, EFT, e assim foi. E aí sim a gente consegue, né, ir para os relacionamentos com uma outra visão. Você não vai pequenininho, você vai igual. E aí, quando você vai igual, você consegue ter diálogo. Mas os dois têm que caminhar juntos. Senão, não existe casamento. Claro que assim, cada um tá tentando dar o seu melhor. Porque o homem vem do sistema dele, com todas as crenças e valores dele. E a mulher vem com as crenças de todo o sistema dela e os valores do sistema dela. Então, tem que investigar a história. Hoje eu penso assim, nossa, se eu for casar de novo, mas eu acredito que eu não vou casar de novo, mas eu quero namorar, né? Quero um namorado, afinal de contas eu sou jovem, bonita, inteligente, linda, saudável, né? Quero um namorado novo. E aí eu fiquei pensando, como que eu quero que seja? Porque agora é eu que decido como eu quero que seja. Entende? Por me amar, eu sei o que é saudável para mim e o que não é saudável para mim. Opa, então vou investigar a história da pessoa. Sim, você vai investigar a história da pessoa. É você que saiu de um relacionamento, se você tá sofrendo, passa pelo seu momento de luto, vai se autoconhecer, vai se curar com seu pai e com sua mãe, né? Aceita tudo como foi, leva desse relacionamento o aprendizado, que nem eu, depois que eu me separei, eu falei, opa, tem uma pessoa aqui que ainda precisa ser curada. A minha criança interior ainda precisa ser curada. Então, gratidão a esse casamento que fez eu enxergar o quanto eu ainda não me amava. Como que eu vou dar amor pro outro se não existia o auto-amor? Não tem como. E o outro, ele não é um instrumento para suprir necessidades afetivas. O relacionamento é uma troca. Você tem que estar bem com você, o outro tem que estar bem com ele para que haja uma troca madura. Senão os dois são duas pessoas carentes, independente de gênero, tipo de relacionamento, são pessoas imaturas. E aí não dá certo, não tem nem comunicação, não tem diálogo, né? Então hoje, né, eu fico pensando, né, agora, depois com uma outra consciência curada, amadurecida, né, graças às experiências do passado, opa, eu vou ver a história familiar da pessoa que eu vou me relacionar, isso é importante, né, não é só a paixão, o tesão que conta,
Porque vem todo um sistema de crenças e valores desse sistema familiar, todo um sistema de crença e de valor desse sistema familiar. E aí você já vai ter uma ideia se você fica nesse relacionamento ou não, você já corta o mal pela raiz, entendeu? Pessoas que se aproximaram de mim depois que eu me separei, falei, não. Sentia atração, sentia tesão, falei, não. Algo mais profundo não, por quê? Porque, né, aí você se conhece e você sabe o que vem junto com a pessoa. Porque a pessoa, ela não vem sozinha, tá, gente? Ela vem com o sistema dela junto. Sistema de crença, pai, mãe, irmãos e tudo mais. Então é um conjunto inteiro que vem. E é importante ter autoconhecimento, entender, porque aí você sabe de onde você vai. Opa, aqui vale. Aqui tem os mesmos valores e os princípios que os meus. E aí você vai ver os seus valores e os seus princípios. E aí, opa, aqui tem semelhança com os meus valores e os meus princípios. Aí dá certo. E se você tá no seu papel de adulto, curado com a sua criança interior, sua autoestima é elevada, autoconfiança, opa, se os dois estão, melhor ainda. Então, relacionar é entender por onde tudo isso começa. Primeiro começa lá na pré-concepção, pai e mãe, e ambiente. Ambiente físico mesmo, tô falando de ambiente físico, tudo isso conta. Isso pode trazer sérios problemas ou também poucas dificuldades, porque, né, problemas todos têm. Mas aí a pessoa ela pode ser saudável ou ela pode ser doente, dependendo do ambiente onde que ela foi concebida ou onde os pais estavam. Primeiro, né? Pai e mãe, pré-concepção e ambiente. Depois, só mãe. Ali, ó, na barriga, é muito mais a energia da mãe. Tem também o apoio do pai, a ressonância do pai. Mas a comunicação direta ali, umbilical é direto com a mãe. O contato direto com a mãe ali. As emoções, tudo de emoção que a mãe tá sentindo, o feto tá sentindo também, o bebê tá sentindo também. E ali já começa a construir o relacionamento. Por isso que em constelação familiar a gente fala assim que o sucesso tem a cara da mãe. Como você olha para sua mãe, é como você vê o mundo lá fora, os relacionamentos, é como você sente lá fora. Então o sucesso reflete lá fora se tem sucesso aqui neste primeiro relacionamento. Você com a sua mãe. E depois você com o seu pai. Porque depois dos 7 anos a criança vai pro pai. Começa a construir um olhar com o pai. Dos 0 aos 7, mãe. E dos 7 ao 14 com o pai. O pai leva pro mundo a coragem, a confiança, trabalho, o ir de encontro com as outras pessoas, eu vou. Sou corajoso, sou corajosa, então você tá bem apoiado no seu pai. Então, é um conjunto. Se relacionar é um conjunto, é um sistema de muitas coisas. E aí, todo aquele sistema de crença que tem de pai e de mãe vai junto com você na mochilinha. Agora, uma grande questão aqui, pelo menos para mim, é quando você quer ser diferente do sistema. Porque aí você quebra padrões familiares. E aí vem crise existencial. E aí é um vídeo para um outro momento. É o tema para outro vídeo. Mas se relacionar é isso, se relacionar é saber a sua história lá da pré-concepção, da concepção, gestação, como que foi do 0 aos 7 com a mãe, como que foi dos 7 ao 14 com o pai, beleza, virou um pacotão. Tudo isso que você viveu aqui nesse período, é a forma como você vai se relacionar com o mundo lá fora. Por isso que na fase da adolescência vem a rebeldia muitas vezes.
Que aí o inconsciente estava só sendo construído, né? Estava sendo construído, né? O pai e a mãe, os sistemas, avós, primos, tios, ambiente, a gente estava na construção ali desse sistema. E aí, depois que a pessoa entra na fase de adolescência, ela começa a tomar consciência das coisas. Olha como que demora para tomar consciência. Só mais ou menos lá na fase da adolescência, que a gente começa a construir nossa identidade, sexualidade, você separado de pai e de mãe, você um ser único. E aí por isso que muitas vezes, entende? Então, como faça agora uma autoanálise, né? Como que foi todo esse período para você? E aí você vai entender como que são seus relacionamentos lá fora. E aí, se você passou por uma separação recentemente, né, para não gerar este trauma, o que você pode fazer é uma constelação familiar para passar por este momento de luto, porque uma separação é um luto, é uma ruptura, né? Porque quando casa e passa muito tempo juntos, fica o quê? É uma simbiose que a gente fala, né? Tá ali, tá tudo juntinho. É como se virasse uma carne só, né? E aí, quando tem a separação, ó, é como se rasgasse. Rasgou a carne, entende? Então tem dor. Só que a dor, ela é importante passar. Essa dor da separação, ela é importante. É igual a dor do parto. Aquela ruptura, por mais sofrida, dolorida, tanto de parto normal quanto de cesárea, é importante porque ali já começa a individuação. É se adaptar a um novo ambiente, é se adaptar a um novo. Então, as rupturas, elas são desconfortáveis mesmo. Traz dor, traz. Então, sinta essa dor, que é importante passar para ir para o próximo passo. Mas ir para o próximo passo é ir com o coração leve, dando um lugar de amor à história, tudo como foi. Porque às vezes na hora da raiva, a gente não consegue enxergar que teve tantos momentos bonitos, o sim do casamento, a preparação, toda aquela coisa, né? A união, o namoro, a fase de se conhecer, o primeiro beijo, o primeiro encontro, o primeiro sexo, não é? Tem toda uma energia de amor, então como que eu vou me separar e vou jogar tudo isso no lixo? Não. A gente vive aquele processo da dor, mas depois que a gente vira o processo da dor, a gente coloca uma parte sua eu levo comigo. Uma parte sua eu levo comigo. O que você está querendo dizer para a pessoa? Você pertence, você faz parte. E uma parte sua vai comigo. Eu levo sim os momentos bons que vivemos juntos. Eu levo sim o aprendizado deste casamento. Gratidão. E aí a alma segue em paz. Leva um tempo? Claro que leva um tempo para se recuperar, mas de forma sistêmica, essa é a forma mais leve para você depois até abrir o seu coração para um novo relacionamento. Porque se for com o coração fechado, duro, magoado, o próximo relacionamento ou nem vem ou não vai dar certo. Então faça essa autoanálise de todo esse sistema de base. O que você entende sobre relacionamento é o que você aprendeu com o seu pai e com sua mãe. Somente aquele foi o modelo de pai e mãe de relacionamento. E é assim que as pessoas se relacionam lá fora depois. Ah, Jaque, mas eu não gosto do relacionamento do meu pai e da minha mãe. Eles não se entendem, eles só brigavam. E eu quero fazer totalmente diferente. Ok, você pode fazer diferente, mas sem excluir. Deixa com o pai e com a mãe o que é deles e constrói você um novo jeito de se relacionar, que seja leve para você. E aí, tudo bem? É um tema bem complexo, né, pra gente conversar, relacionamento, mas deu para entender a ideia? Onde tudo começa. E aí, quando a gente vai se relacionar com o outro, tem toda essa história aí. Você não vai só você não vai sozinho, você vai com toda a história lá de trás junto.
Então, organiza o seu sistema de base primeiro, né? Se você se separou agora, se você está solteiro, se você está solteira, procura de alguém, querendo encontrar alguém. Aproveita o momento, aproveita esse vídeo, esse autoconhecimento e se organiza com o seu sistema de origem primeiro. Porque aí você já vai pro relacionamento inteiro, você não vai mais fragmentado, você vai lá para somar na vida do outro, não para diminuir e nem para buscar preenchimento. Isso é muito vazio. Tudo bem que a gente passa por aquilo que tem que passar, né? E aí, às vezes, a gente tem que encontrar um relacionamento que não dê certo para a própria autocura. E aí a gente agradece, né? Mas se você tem a oportunidade de prevenir, opa, não, eu quero inteiro para um relacionamento com a minha esposa, futura esposa, namorado, eu quero estar inteiro. Quero estar autoconfiante, com a minha autoestima elevada, com a minha sexualidade equilibrada. Opa! Então, se organiza com o seu sistema de base primeiro, que é pai, mãe e irmãos. Depois vai para o segundo degrau, que é conhecer a ti mesmo, amar a ti mesmo, para depois amar o outro. E aí, quando você estiver bem nesses 2 degraus, aí você está pronto para ter um relacionamento equilibrado, né? Então, essa é a minha dica para você como terapeuta sistêmica. Espero que esse vídeo te ajude a ter uma clareza de como funcionam as coisas de forma mais sistêmica. E se precisar de ajuda, eu estou disponível para te ajudar, seja com as constelações, seja com uma mentoria de desenvolvimento pessoal. Vou deixar os meus contatos embaixo desse vídeo e espero que você seja feliz nos seus relacionamentos. Porque eu acredito muito, sim, no amor, né, que as pessoas vieram para se relacionar. Eu acredito muito na família, na união da família. Mas que seja saudável, que seja leve, né? Que seja leve. Se pode ser leve, então vamos, melhorar, se autoconhecer, se despertar para ir para um relacionamento saudável e feliz. Não é mesmo? Então é isso. Um grande beijo no seu coração. Fique com Deus. Se gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aperta o sininho para que quando eu postar novos vídeos, você seja um dos primeiros a receber, uma das primeiras a receber os vídeos novos, tá bom? Se quiser deixar algum comentário embaixo desse vídeo, pode também deixar os comentários, que eu sempre respondo, adoro responder vocês. E também, se quiser me chamar lá no WhatsApp, tirar dúvidas, né? E também elogios, né? Recebo bastante elogios aí dos meus seguidores. Eu fico super feliz, tá? Isso daqui é por nós, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.